Você está passando por alguma situação hoje em que só um milagre para resolver? Você ainda acredita em milagres? Será que Deus ainda faz milagres? Neste vídeo, nós vamos aprender com a Bíblia qual a maneira certa de crer para que o milagre que eu tanto preciso, de fato, aconteça. Então fica comigo até o final e abra o seu coração, porque Deus vai falar com você. Oi gente, meu nome é Karina e hoje nós vamos aprender com a Bíblia qual a maneira certa de crer para que o milagre de fato aconteça. Bom, todos nós já passamos por alguma situação ruim na vida, não é mesmo? Alguma situação em que a gente buscou de todas as formas humanas possíveis e cabíveis para tentar solucionar aquele problema. Porém, nada adiantou. Então, como última alternativa, nós nos recorremos aos pés do Senhor e suplicamos por um milagre. Então a gente ora como nunca orou antes. Ajoelhamos diante da presença dele e derramamos todo o nosso coração com lágrimas e com muita vontade de que Deus faça um milagre na nossa vida. Ouvimos pregações e louvores que falam sobre milagres, e então nosso coração se enche de fé e a gente começa a crer de verdade que Deus vai fazer um milagre. Mas aí os dias vão passando e a situação, ao invés de melhorar, só piora. E nós ouvimos as pessoas falarem: esquece isso aí não tem mais jeito. Se eu fosse você, eu nem orava mais por isso, nem buscava mais em Deus, porque é da vontade de Deus. Às vezes as coisas ruins também são da vontade de Deus. A gente ouve muitas pessoas falando isso pra gente. E por causa disso, a nossa fé vai se apagando, até que chega um determinado dia que não queremos mais. Como devemos agir então quando isso acontece? A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga. Ele tinha uma filha de 12 anos. Esta estava muito doente, a ponto de morrer. Então Jairo, não vendo alternativas humanas para salvar a filha dele, toma uma decisão e ele vai até o encontro de Jesus e suplica a ele por um milagre. Então ele ajoelha diante do Senhor e pede para que cure a sua filha. Mas Jesus não faz o milagre imediatamente quando Jairo pede. Eles tiveram que caminhar até o local onde a menina estava, para que Jesus então realizasse o milagre. O problema é que, além do tempo que demoraria o percurso, no meio do caminho, Jesus é parado por uma mulher que também precisava de um milagre, mas que, ao contrário de Jairo, recebeu um milagre instantaneamente ao tocar na veste de Jesus. Mas como se não bastasse tudo isso, Jairo ainda teve que ficar ali, esperando a mulher contar toda a sua história para Jesus. E Jesus não demonstrava nenhuma pressa em sair dali, porque ele estava interessado em ouvir aquilo que a mulher tinha para falar. Agora imagina como Jairo estava, sabendo que a sua filha estava quase morrendo e tendo que esperar a mulher contar toda a sua história, gente. Eu já estaria no lugar dele desesperada. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito que Jesus parou no meio do caminho para curar e conversar com aquela mulher de propósito. Porque ao fazer aquilo, ao ouvir o testemunho e ver o milagre acontecendo, Jairo iria aumentar a sua fé. Jesus estava protegendo a fé de Jairo, estava alimentando a fé de Jairo. Mas antes que Jesus terminasse a sua conversa com aquela mulher, algumas pessoas que estavam lá na casa de Jairo vieram até o seu encontro e disseram a ele que não adiantava mais ele procurar Jesus, porque a filha dele havia morrido. Em outras palavras, o milagre de Jairo estava demorando muito para acontecer. E conforme o tempo passava, as coisas só pioravam. Tudo que ele ouvia das pessoas era que não tinha mais jeito, que não adiantava mais ele orar, não adiantava mais ele buscar a Deus. Eu creio que tudo isso que ele ouvia estava mexendo com ele por dentro. Mas antes que a sua fé fosse totalmente apagada,
Jesus se volta para ele e diz: Jairo, não tenha medo. Somente creia em mim. Creia naquilo que eu estou te falando e não ouça mais ninguém. Eles voltam a caminhar e finalmente chegam à casa de Jairo. Quando eles entram lá, está todo mundo chorando, todo mundo em prantos porque a menina havia morrido. Ao ver aquilo, Jesus manda que todo mundo saia. Jesus não deixa que ninguém fique ali, a não ser os pais da menina e 3 discípulos. Jesus pede para que todo mundo saia da casa porque ninguém ali estava acreditando no milagre. Ninguém ali estava crendo que a menina de fato iria ressuscitar. E ao fazer isso, ele estava protegendo mais uma vez a fé de Jairo. Porque se essas pessoas continuassem ali chorando e se lamentando pela morte da menina, iria ficar mais difícil para que Jairo cresce no milagre. E Jesus precisava que Jairo cresce para que o milagre acontecesse. Então, quando todos saem da casa, Jesus faz o milagre. Ele pega na mão da menina e diz: Tabita, levante-se. E aí a menina é ressuscitada. E finalmente o milagre acontece. Que história incrível, né? E dessa história nós podemos tirar 4 lições. A primeira dela é: decida crer, mesmo que leve um tempo para o seu milagre acontecer. A Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que não vemos. Então creia, mesmo que a situação diante dos seus olhos naturais estejam só piorando, mas decida crer. Segundo, alimente a sua fé. Então ouça testemunhos de pessoas que receberam milagres, ouça ministrações da Bíblia que falam sobre o milagre, leia a Bíblia. Na Bíblia existem muitos milagres que Jesus realizou. Invista seu tempo com coisas e pessoas que alimentam a sua fé, que façam com que a sua fé aumente, e não com coisas que são irrelevantes para a sua fé. E não dê créditos para as vozes que dizem para você parar de orar, para você parar de buscar a Deus, de que não tem mais jeito. Não dê crédito para essas coisas, porque a Bíblia diz que tudo é possível para o que crê. Terceiro, afaste-se das pessoas que zombam da sua fé. Eles são incrédulos e vão contaminar você. Se o próprio Jesus tirou aquelas pessoas da casa de Jairo, isso significa que nós temos que fazer o mesmo. E quarto, não tenha medo. Olhe para Jesus. Todos quantos chegaram até ele pedindo por um milagre, a todos ele atendeu. Nenhum ficou frustrado. Então não olhe para a situação. Por mais difícil que ela pareça, por mais impossível que pareça aos seus olhos humanos aquilo se resolver, mas olhe para Jesus e mantenha os seus olhos fixos nele. E lembre-se de uma coisa: sempre que Jesus realizava um milagre, ele dizia: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Para que o milagre realmente aconteça, você precisa ter fé. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você a aumentar a sua fé. Se você está precisando de um milagre ou se você já desistiu do seu milagre, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.